Fala aí, analítica e analítico de plantão, belezinha? Tá no ar, tá valendo mais um episódio do Analytics Talks, diretamente na nossa imersão paulista. Tô quase saindo daqui falando, ô louco, meu se fera aí, bicho. Estamos em São Paulo para nossa imersão paulista, porque como a gente já falou, não sei, em todos os podcasts que a gente gravou aqui em São Paulo, se montanha não vai a Maomé, Maomé vai até a montanha. Tá certo, é isso, cara. Mais uma noite, Oliveira. Último podcast dessa série. Isso aí. E daqui a esse pouco tem aqui, mais. cara, é um que você curte, hein? O tema, eu sei que é um tema que você gosta bastante, que é morte à gambiarra. Por que Fala sobreviver com integrações está impedindo sua empresa de escalar? E é raro, mas acontece sempre, né? Pô, Vou te falar, só para levantar a bola para a gente apresentar o nosso convidado aqui, mas a galera já viu na thumb também. Recentemente, num call com um possível cliente da consultoria, eu abri nossa extensão do Chrome, Cat Google Tag Manager Size, e mostrei que ele tinha 88 HTMLs personalizados implementados via GTM. Eu olhei para ele e falei assim, eu nem tenho acesso, mas isso tem cara, tem cheiro e tem cor de gambiarra. Tá sentindo o cheiro da gambiarra? É isso. Aí ele virou e falou assim, mas é. Eu falei, vai dar merda. Exatamente. Para poder falar um pouco com a gente aqui sobre morte à gambiarra, porque sobreviver com integrações está impedido. Sua empresa de escalar. Tenho o prazer de receber Danilo Almeida, o cara que eu conheci no LinkedIn, trocamos no LinkedIn, fizemos call para bater papo. E agora, ó, LinkedIn tornando isso presencial, Danilão. Obrigado, doutor. Seja bem-vindo. Muito Se obrigado. apresenta para a rapaz aí. Obrigado, gente. Eu sou Danilo Almeida, diretor de Growth Marketing da Salesforce da América Latina. E tô muito feliz aqui por, né, tá fazendo parte do último. É o último do ano, é isso? É o último da imersão paulista. Ah, não, é o Ok. último de São Paulo. Tá, não, de São então Paulo. também não é tão especial. Não, brincadeira. Então, Luciano, Gustavo, muito obrigado. É assim, vai ser um prazer estar aqui com vocês, né? A gente trocar ideia e ver aí o que sai de conteúdo bom aqui, Obrigado, cara. Deixa eu já, ó, fazer uma moral. Fazer a presa, né? Ah, Não vai sair daqui de mão a Você não, banana. pô, Ah, você não obrigado. conseguiu ir lá no Analytics Summit, mas aqui, ó. que show, cara. Porra, se o Muito participante não vai até o bacana, ó. Summit, o brinde vem até ele. não. Olha aí. Ah, e pega Ó, essa... Ó, Isso, garrafinha. show de bola. Mas hein? tem uma pra tu ó, entrar na reunião Pô, tá segunda-feira. maluco, Hã? tá maluco. A sacolinha, a Ó, sacolinha. meu sacolinha. livro aí. Ah, que show. Aí, ó, essa sacolinha. Não, com certeza. Abre essa sacolinha aí, cara. Cara, deixa eu abrir. Pô, a gente fez a parceria com a Minimal e Como é que lançou eu- aqui em cima. só. Aqui em cima, né? Fizemos a parceria Boa. com a Minimal, lançamos algumas camisas exclusivas. Bacana, ó. Ó, Rapaz. porra, menos a X, mais verdade. Ó. Aí é muita moral. É reunião, aquela camisa pra tu fazer reunião segunda-feira. Pra aparecer aqui no... Aquela do home office. Tu aqui, ajeita ó. a câmera do É. Zoom pra poder aparecer a logo. É isso aí. Aquela do home office aqui em Bem cima, como ó. É, exatamente. Passou a mensagem, né? Quero ver como isso vai ser mensurado, né? Boa. Cara, obrigado mais uma vez por estar aqui. Agradecer, inclusive, a Minimal, né, Luciano, que deu essa moral pra gente aí de fazer algumas camisas pra gente dar aqui pros nossos convidados. E pra gente começar, cara, eu queria... A gente sempre começa, pô, mais leve. Depois a gente te manda as perguntas cabeludas Lá aqui. vai, hein? Quero só ver se eu vou estar. Com certeza, pô. Cara, a gente vê no mercado que muitas vezes a gambiarra ela é celebrada, né? A gente percebe que muitas pessoas que fazem gambiarras têm o prazer de falar que é gambiarreiro. E Sim. muitas vezes essa gambiarra é celebrada internamente como agilidade ou uma pessoa desenrolada. Cara, em que momento exato, quando a gente fala de gambiarra, essa cultura de resolver rápido, ela deixa de ser uma virtude, se a gente pode chamar isso de virtude, e passa a ser o principal gargalo de crescimento de uma empresa, cara? Cara, eu penso muito assim, né? Vamos lá. Eu não sou um cara que eu, né, sacrifico muito quem faz gambiarra, porque, tipo, imagina, trabalhando numa área de growth, onde a gente tem que fazer, tipo, experimentos, né? É quase que gambiarra faz parte um pouco do nosso processo, né? Então, assim, eu acredito em gambiarra com propósito, mas não gambiarra como solução, Boa. né? Então, eu faço essas duas distinções. Então, assim, para mim, a gambiarra, ela começa a ser uma coisa negativa quando ela se torna solução. E quando aquilo vira algo para o longo prazo, né? Quando você está trabalhando, principalmente quando você trabalha, né? Tipo, imagina, em tipo, empresas muito grandes, onde você conseguir fazer algo, você tem um processo burocrático muito grande, que você tem que conversar com um time, com outro time, para você conseguir fazer tipo, as suas coisas rolar.
e de repente você tá em um tipo experimento onde você tem que aplicar muito rápido, porque assim, eu nem sei se aquele tipo de experimento ele é algo que vai durar muito tempo. Muitas vezes não, a gente tem que solucionar muito rápido e ver se aquilo é bom para entrar para o longo prazo, né? Então, quando você consegue dar esse jeitinho para você conseguir validar alguma ideia ou tipo, algum, né, tipo, experimento, é algo que eu vejo com bons olhos, né? O problema tá, validamos, ok, vamos deixar dessa forma? Não. Isso tem que entrar em um backlog, isso tem que entrar em algo para se tornar algo Que deixa de ser gambiarra. E que se torne uma coisa que vai ter todo um processo, vai ser verificado, tem toda a parte também de, né, tipo, segurança de dados. Então, assim, depois de você validar aquele jeitinho, né, você tem que colocar aquilo dentro do seu tipo, escopo geral. Até para que, né, a gente não quer. Porque, assim, para mim, gambiarra tem uma coisa que pega também, que, assim, às vezes a lógica da gambiarra tá na cabeça do gambiarreiro, né? Então, assim, se outra pessoa entrar lá, Não entende perdeu, porra nenhuma. já não entende nada. Não tem documentação. Não, nada. Então, assim, se existe um propósito e esse propósito ele tá ali para validar algo, ou para você conseguir tirar algo, né, tipo, do papel no curto prazo, legal. Validou, isso tem que entrar como algo já, entendeu? Que deixa de ser gambiarra. Eu tenho uma pergunta já conectada a isso, que é... Então, na tua visão, existem momentos que a gambiarra é uma decisão certa. Mas qual é o custo ou quando vale a pena a gente resolver rápido, que muitas vezes é com a gambiarra, versus resolver direito, que é resolver baseado em uma construção de que vai ter uma escala, que tem uma documentação, que é mais correto. Eu acho que assim, a gente parte tipo, do princípio assim, se já é uma necessidade mapeada, e você já sabe que você necessita daquilo... Tu não deveria fazer gambiarra, né? Exatamente, entendeu? Aquilo já tem que entrar em tipo, um fluxo, aquilo já tem que ser planejado e aquilo tem que ser implementado. Que é diferente quando você, na verdade, você tem uma hipótese, você tem alguma ideia e você quer validar aquilo para ver se minimamente vai fazer sentido, né? Porque você não sabe nem se aquilo vai se tornar uma necessidade. Então, assim, se a gente está falando de algo que já faz parte do escopo, entendeu? E que aquilo supostamente deveria estar funcionando para a sua, para sua própria empresa estar rodando, então a gente nem conversa sobre gambiarra. Aquilo já tem que ser um fluxo e você tem que implementar da forma certa, né? Agora, se você está trazendo alguma ideia, entendeu? Fora da caixa, que você tem que validar, às vezes nem vale, entendeu? Você investir tanto tempo para fazer uma implementação, porque você não sabe nem se aquela ideia ela vai germinar e se aquilo vai realmente dar certo, né? Então, nem vale a pena gastar tempo com isso. Mas se faz parte do básico e, assim, gambiarra, assim, tipo, você não tem o que levar para frente, né? Luciano, gambiarra documentada é funcionalidade? Depende. Depende muito, cara. Porque assim, acho que esse ponto que ele trouxe é bem interessante, que é, cara, o quão a gente está disposto a arriscar, né? Porque assim, quando a gente toma a decisão de fazer a gambiarra, a gente tem que estar dentro... Até porque não é mais só a gambiarra, né? A gente tem visto cada vez mais gambiarras mais sofisticadas, até comparado... Eu pelo menos... Agora né? com N8N Make... mais sofisticadas, mais automatizadas e tal. Mas acho que a diferença e o limiar ali é o quanto que a gente está disposto a arriscar. Então acho que tem que trazer isso para dentro da equação, porque quanto mais gambiarra empilhada a gente vai colocando, o meu problema não é ter a gambiarra, é ter N gambiarras. E esse é um ponto. Quando a gente vai empilhando... A gambiarra da gambiarra, né? A gambiarra da gambiarra. Aí daqui a pouco a gente está construindo coisa em cima da gambiarra. Então acho que aí é onde entra. Mas a gambiarra ali para poder provar uma hipótese é justo. Você coloca ali 1, 2 dias, testa aquela porra, e aí coloca ela ali e já valida, monta o case em cima do que você testou, experimentou, tira do ar, né? Se a galera não... Deixa essa... Acho que esse é o principal mesmo. Deixa essa gambiarra aqui no ar porque funcionou, a gente provou a hipótese, e aí enquanto o time de tecnologia trabalha para poder implementar a solução fixa, a definitiva, a gente deixa aquela gambiarra ali. Não, aí a gente errou. Não. Então, tipo, aqui a gente provou a hipótese. Acho que o limite da gambiarra é validou a hipótese? Validou. Então, tira isso daqui do ar, monta o case para o time de tecnologia, as especificações técnicas, a gente implementa e depois coloca
coloca isso de maneira definitiva em produção. Ah, não, exatamente. Então, assim, em um cenário desse, assim, hipótese zero de você ter gambiarra em cima de gambiarra. Exatamente. Então, assim, isso aí você já tá indo pra um... A gambiarra em cima de gambiarra pega a vareta, né? Mas é porque tipo, algumas ferramentas facilitaram muito para times de marketing no geral implementar coisas dentro do site. O próprio Google Tag Manager é um antro de gambiarras que a galera acaba construindo, né? Então, tipo, por ter essa facilidade, e aí é aquele lance, né? A gente acaba com as gambiarras inviabilizando uma ferramenta que o time de tecnologia vai passar a odiar. Porque, pô, eu implementei o Google Tag Manager, por exemplo, para esse time. E aí, pô, os caras estão dando um bypass inteiro no meu código-fonte para poder... Pô, a gente já pegou coisas absurdas, tá? Eu imagino. Já pegou coisas absurdas. Tipo, vamos fazer uma skin de Dia das Mães no site inteira de CSS dentro do GTM. Então, tipo, vamos integrar os dados ou puxar dados do usuário da API para poder trazer. Cara, a navegação do usuário é muito dinâmica, complexa, né? dinâmica. Você não pode ficar esperando um dado chegar para disparar o evento. E fora que você tem que ter o controle se a navegação do usuário tá fluida ainda, né? Então, acho que tem algumas coisas para poder... Ah, não, com certeza. Ah, não, com certeza. Isso aí eu não tenho dúvida. E assim, e já me dá medo quando eu vejo o profissional de marketing fazendo trabalho de profissional de tecnologia, né? Porque aí você sabe que... Deu tudo errado, né? Assim, nada contra, imagina, eu sou de marketing, entendeu? Então, assim, eu não vou, né, tipo, sacrificar o profissional. Lógico que muitas vezes, né, tipo, a gente tá falando, eu vejo isso acontecendo muitas vezes em, tipo, empresas pequenas. Sim. Onde você é o marketing, você é vendas, e muitas vezes o cara, ele tá naquela situação que ele tem que fazer a coisa acontecer, entra no tipo YouTube, faz parte do crescimento. Exato, como colocar um tipo, script dentro do site, aí depois vai lá no Tag Manager e vai lá no tutorial. Então, assim, né, tipo, às vezes é sobrevivência, né? Mas eu acho que as pessoas, elas não têm que ter esse orgulho, entendeu? De, né, de falar assim, eu sou... eu faço gambiarra. Né? Porque, assim, não, assim, isso é algo que pode até funcionar, né, para determinadas empresas em determinados momentos, né? Então, assim, se você é uma tipo startup que você está começando e você precisa de pessoas que desenrolem, entendeu? Então você vai lá e você pega essas pessoas porque é aquilo ali que vai ser o seu tipo impulso. Porque imagina, assim, cara, tipo, imagina que uma tipo startup nasce, cara, a correria que os caras têm, o cara conseguiu um tipo investimento seed, sei lá, o cara ele tem que trazer resultado em, sei lá, 5 meses para provar que ele tem sobrevivência. Então o cara tem que correr, o cara não vai ficar pensando muito em se eu tô construindo o prédio certo, porque ele tá querendo mostrar que, dá para construir um prédio, não é que eu tô construindo um prédio, entendeu? Assim, dá para fazer isso, né? Mas, assim, quando você vai para, por exemplo, né, tipo, empresas muito mais estruturadas, se você for para uma grande empresa, se você for para uma multinacional, a gambiarra não tem nem muito espaço, entendeu? Primeiro porque, assim, você não vai conseguir furar muito o time de tech, você não vai, assim, você tem processos, entendeu? Então, por isso que eu falo assim, para mim, tipo, a gambiarra funciona muito para eu poder provar uma ideia, para eu levantar pro time de tech e falar assim, cara, por favor, vocês vão ser idiotas se vocês não implementarem isso daqui. Né? Então, assim... no-brainer. Tipo, tá aqui, ó. Se você implementar isso, tá aqui os dados de quanto resultado a gente conseguiu trazer. Exatamente, né? Então, assim, é mais nesse sentido, né? Então, assim, esquece gambiarra em cima de gambiarra, pelo amor. Você falou de uma parada que acho que é bem legal a gente reforçar aqui, que a gente vê cada vez mais, e a gente tem batido nessa tecla aqui na Métricas Boss também, no Analytics Talks, que é o profissional de Martech. Cada vez mais surgindo e acho que não tem volta mais. Realmente existe isso. Vão entrar vários silos aí sobre vários entendimentos sobre o que está abaixo desse profissional de Martech, mas enfim, existe esse profissional de Martech e muitas vezes eles são vistos como os gambiarreiros. E tem gente que bate no peito e tem puto orgulho de falar que é gambiarreiro no sentido de Martech e tal. Eu acredito que quando a gente fala de empresas enterprise, quando a gente fala de multinacionais, olhar aquela pessoa como gambiarreiro é olhar igual aquela pessoa que a gente chama na nossa casa, talvez que eu faço tudo, é especialista em porra nenhuma, faz um monte de rabisco. É quase que depreciar, né? É quase que depreciar. Minha pergunta pra você é como é que a gente ajuda a mudar essa percepção? Para essas pessoas de Martech, para eles serem vistos como arquitetos de crescimento, e não como gambiarreiros. Será que o primeiro passo é parar de aceitar que a gambiarra, ela é o primeiro passo de tudo? Cara, eu acho que é muito de também como que as pessoas elas se veem e elas se vendem, né? Porque assim, pra mim, qual é a diferença de um profissional de tech para um cara de Martech, tá?
Pra mim, a diferença é, o cara de tech, ele não tem absolutamente conhecimento nenhum das necessidades de marketing. E ele não sabe o que marketing quer. Perfeito. O cara de martech é um cara de tech, entendeu? Que consegue conversar com o cara de marketing. Então ele vai saber falar sobre o que é LTV, o cara vai saber o que é CAC, o cara vai saber, entendeu? Exatamente, o que são todas essas métricas. Então, para mim, essa é a principal diferença. Como é que eu, um profissional de marketing, consigo sentar junto com um cara de tech e eu provar para ele que as minhas necessidades, entendeu? Elas são vitais pro negócio, sendo que muitas vezes a área de tech pura, ela não é uma área de negócio, né? Ela não é uma área que tá ali visando, cara, pessoal de vendas, se tá entrando lead, o cara tá ali garantindo que a parte de tecnologia funcione. Então, primeiro cara, eu me posicionaria muito que o cara de Martech, ele é o cara de tech com visão de marketing. Ele entende quais são as necessidades de vendas, ele entende quais são as necessidades de marketing, ele é um cara de tecnologia que tem visão de negócio. E ele vai conseguir traduzir em tecnologia tudo o que o negócio precisa, entendeu? Em termos de venda, em termos de penetração de mercado, em termos de quais são os dados que ele precisa coletar, o que é necessário. Então, eu acho que é muito mais a pessoa ela se colocar como vital para o negócio do que eu estou, na verdade, resolvendo problemas pontuais, entendeu? Ou eu sou da gambiarra, né? Eu acho que é muito também como que tipo, as pessoas elas se vendem. E logicamente que, assim, quando a gente fala sobre gambiarra, você tem também, e aí é que eu acho que, assim, as pessoas, elas valorizam isso quando isso tá dando certo, né? Nossa, o cara resolveu o meu problema em 2 minutos, em 2 segundos, eu tô conseguindo fazer tudo. Muito obrigado. Mas essa mesma pessoa que falou muito obrigado para essa pessoa que solucionou isso em 2 minutos, é a mesma pessoa que dali 7 dias vai jogar tipo, essa pessoa na fogueira porque a plataforma caiu, porque ela não sustenta, porque os dados começaram a ficar inconsistentes, porque já não tá mais tipo, aguentando o volume. Então, assim, eu acho que é muito mais assim, para perder isso, eu acho que é uma área que ela tem que começar a se, tipo, enxergar mais no negócio e não tanto ali no que eu estou solucionando. Então, e tentar parar de ser visto como gambiarreiro, muito mais como um cara de Martech, que tá ali como um arquiteto de crescimento pro negócio. Sim. E às vezes, pro crescimento dele, ele vai ter que fazer algumas coisas, que foi o que você falou no início, que acho que é muito bom, e vale a gente reforçar aqui. Cara, em vários momentos a gambiarra vai ser algo honesto de fazer, vai ser algo que é o pontapé inicial. E talvez, é a minha pergunta que eu conecto agora pra você, e talvez o maior problema da gambiarra existir, e da gambiarra estar disponível, da gambiarra virar algo que os caras de marketing, sua maioria das vezes, bate no peito pra dizer que fez, é o quanto as áreas de tecnologia e marketing estão desassociadas e distantes. Então, só para você ter noção, essa empresa que a gente falou que a gente conversou tinha 88 HTMLs personalizados, a gente falou, pô, isso tem cheiro, cara, cor de gambiarra. O cara falou, mas porque eu uso o WordPress, o time de TI não dá nenhum tipo de suporte a isso. A pessoa que desenvolveu esses sites aqui em WordPress não está mais na empresa, a gente não tem ninguém, ou eu faço desse jeito ou eu não faço. Assim, tipo, e aí? Eu vou deixar... Enquanto a empresa não decide como fazer e resolver isso, eu vou ter que fazer. Aí minha pergunta para você, e acho que o Luciano também pode bater um pouco nesse ponto aqui junto, pra gente trazer, mas minha pergunta para você, você acredita que esse efeito de gambiarra no marketing e nas empresas, ele surge por conta da celeridade que as áreas de growth necessitam ter, experimentação necessitam ter, versus priorização do backlog dos times de tecnologia, por exemplo? Eu acho que vai muito com a necessidade que marketing tem, né? Então, assim, vamos lá. Marketing, para mim, é uma área que ela tá muito colada. Logicamente, eu vou abrir umas aspas aqui, porque existem marketings e marketing. Né? Existe marketing que você tá ali muito mais como uma área de comunicação, e existe um marketing que tá muito mais ligado ali a vendas, né? Tipo, onde você tá falando sobre performance. Então, eu vou trazer, tipo, a visão minha, que assim, que é onde eu tô ali, que é nesse mundo mais voltado para performance, né? Então, assim, você tá muito colado com a área de vendas. Então, você tem que trazer, assim, você não carrega o número que vendas carrega, mas você é basicamente a ferramenta que vendas tem para trazer aquele número, então, automaticamente, aquele número acaba sendo seu, né? E o mercado, né, ele é muito orgânico, ele é muito cíclico e ele é muito dinâmico, ele muda muito rápido.
né? E aí isso acaba exigindo dessa área de marketing que é focado em performance, decisões muito rápidas, né? Atitudes muito rápidas para você aproveitar uma determinada onda que às vezes se formou. E se você perder a onda, você perdeu. Você já não navega mais nela. Uhum. Então você tem que tomar atitudes muito rápidas. E aí, quando você coloca isso, tá? E aí você não tem essa área de Martech, você já coloca marketing em conexão com a área de tech, cara, tecnologia, você tem lá o backlog, você tem os sprints muito bem definidos, entendeu? É muito difícil você chegar para tipo, o cara e tipo, você falar assim, cara, põe o meu tipo experimento aí, encaixa nesse tipo sprint, o cara vai falar assim, mas você já levantou o ticket lá 10 dias antes, entendeu? O que eu vou te priorizar aqui em cima disso tudo? Qual é a sua prioridade? Entendeu? E assim, nada contra. O cara de tech, tipo, imagina que ele tem prioridades que tá ali, com segurança, com um monte de coisa, entendeu? Que às vezes é vital para a própria empresa. Tipo, imagina, se você for uma empresa SaaS, tipo, imagina que o cara de tech, ele tá ali, entendeu? Vendo como que eu vou deixar toda essa arquitetura aqui de pé. Então, o seu problema que você não tá conseguindo, sei lá, conectar o Google Analytics lá, cara, é desse tamanho para ele, entendeu? Então o cara vai olhar e ele vai falar assim, cara, prioridade baixíssima, né? E aí, justamente por você ter isso, e essa urgência que vem do marketing junto com vendas, faz com que essas pessoas de marketing, elas virem... criem essas gambiarras, entendeu? Então vai atrás de plataforma, coloca ali, entendeu? Põe. E aí, assim, marketing tem isso também, né? Que muitas vezes eu fiz a gambiarra, resolveu o meu lado ali aquela hora, e eu já esqueço que aquilo existe, e aquilo tá ali, É tanto entendeu? problema, né? Exato, aquilo tá ali, e eu não levantei com tech para aquilo ser, tipo, implementado, tudo mais e tal, e aí muitas áreas acabam, tipo, esquecendo. Então, eu acho que vem um pouco por essa diferença de perfis, diferença de necessidades, por isso que, para mim, Martech é uma área tão necessária, porque é um cara que tem toda essa base de tecnologia, tá? Então ele vai ter todos os acessos, a área de tech vai deixar essa pessoa ter todos os acessos, porque a área de tech tem que garantir que não vai ter nenhum louco que vai fazer besteira e vai cair qualquer parte dessa infra que às vezes dá pau, tipo, no produto todo. Mas é o cara que também tem, e ele entende a tipo, urgência que vem dessa área de marketing. E ele consegue fazer esse intermediário. Logicamente que isso a gente está falando de empresas, cara, que para você ter uma tipo, estrutura de Martech, pensa que isso vai ser a prioridade de uma empresa minimamente de média para grande, tá? Então, uma empresa de média para baixo, pequena, é muito raro você ter um Martech. E aí o Martech é o cara de marketing, é o cara que está fazendo ali o site, que tá fazendo um WordPress no drag and drop lá, ou pegou sei lá, uma plataforma, pronto, né? Exato, entendeu? Esse cara que tá se aventurando via YouTube, via tutorial de como, tipo, implementar um Tag Manager. Sabe? Não, e tem um ponto que você falou, eu acho que acho que aí é que tem parte da, não culpa, mas parte do problema de tecnologia, assim, porque imagina só, se a gente tivesse tecnologia orientada a negócio, e a gente sabe que a gente não tem, a instalação de um pixel do Google Analytics deveria ser tão importante quanto outras coisas de menor importância, igual segurança. Sim. Óbvio, mas ela tá numa casta muito onde, cara, quanto que a gente bota em mídia aí no ano? Se a gente bota isso daqui em mídia, a gente não consegue minimamente medir o quanto que a gente trouxe de resultado, é por causa de um pixel mesmo. Acho que a galera acaba de tecnologia querendo trabalhar com pontos muito complexos de tecnologia, porque eu sei, eu sou de tecnologia, é muito divertido, mas eu acho que tem algumas coisas que deveriam estar ligadas, e assim, a gente deveria ter umas camadas onde, cara, beleza, esse pixel aqui, ele não é importante? Cara, num primeiro momento, um cara de tecnologia vai falar, não é importante porque eu tenho que garantir a segurança da aplicação. Aí, beleza, a gente não tem o que discutir. Sim. Agora, não, eu tenho uma funcionalidade que eu quero implementar. Se essa funcionalidade não for de segurança, talvez a gente deveria estar pensando, porque o teu time de marketing, o teu time de venda, né, em cascata, tá sofrendo com isso, porque vocês estão investindo dinheiro em mídia e minimamente você com essa implementação aqui não consegue trazer, sem essa implementação, não consegue trazer um quanto de resultado que a companhia tá botando de grana, cara. Então, acho que numa camada de tecnologia, eu acho que eu sempre tento bater, assim, com a galera de tecnologia, muito porque eu acho que tem que ter uma parcimônia ali quando um time de marketing chega com um determinado pixel. Lógico, né? Pra você ver a necessidade. A gente teve que criar uma área de Martech
pra gente poder conseguir dar um bypass nisso. E aí, a gente deveria ter uma área de Martech? Não. A gente deveria ter uma área de marketing e uma área de tecnologia que se comunicam. Olha, a gente ter a necessidade de criar uma área chamada Martech, pra mim é um sintoma de que nem Mar, nem Tech vão fazer o trabalho direito. Sim, exatamente. Acho que... Não, tipo, exatamente. Mas tem um ponto que eu sempre falo, quando a gente fala de marketing e tecnologia, tem uma coisa que é sempre comum aos dois. Une os dois e talvez, se eles fizessem mais vezes isso, o mundo poderia ser melhor, que é um chama o outro pra tomar um café, porque marketing e tecnologia adora café, né, Luciano? Exatamente. E se for café, meu parceiro, tu vai pedir o Coffee Mais, meu compadre. Então, ó, Drip Coffee, café em grão, café em cápsula pra você, e no link da descrição aqui tem 15% de desconto e sempre tá rolando uma promoção lá no site da Coffee Mais. Então já rolou, prensa francesa. Então compre uma caixa de café e ganhe uma prensa francesa. Tudo isso tá aqui no link da descrição, só você clicar e garantir a promoção que tá rolando Até lá. mesmo porque profissionais de marketing e tecnologia, em sua maioria, tomam café. Exato. E aí sabe qual é a boa? Junta o time de marketing e fala, vamos fazer uma vaquinha, comprar um cafezinho aqui? Compra um cafezinho, solo vulcânico, muito forte. Boa. A gente falou muito aqui e já pincelou sobre o no-code ali, né? E essa facilidade do no-code, low-code, tipo Zapier, Make, N8N afins, ele tá deixando o time de marketing começar a criar as suas próprias integrações sem tecnologia, em vários momentos. Eu vou te fazer uma pergunta, que agora a gente começou as perguntas porrada, tá? Começamos as perguntas polêmicas aqui. Na tua visão, isso é emancipação e agilidade? Ou a gente começou a criar um monte de bomba relógio de segurança e governança invisível para as diretorias e empresas que não sabem nem o que está acontecendo? Eu acho que tá mais próximo de uma bomba relógio. Eu acho que tá mais próximo de uma bomba relógio. Porque assim, eu tenho uma visão assim muito de que as áreas elas existem com as suas especificações não por acaso, né? Uma pessoa que é formada em marketing, sabe, assim, vamos lá. Quando eu fiz faculdade, isso foi 20 anos atrás. Mas assim, eu me formei há 20 anos atrás. Então, eu assim, me formei há 14 já, maluco. Peraí, 20 anos já nem tão tempo assim mais. Calma. Mas assim, pelo menos na minha época, assim, eu em marketing ali não tinha contato nenhum, entendeu? Com área de tech. Assim, com código, com nada nesse sentido. Tá? Eu sei que alguém vai virar e falar assim, mas há 20 anos atrás também a internet nem era tão coisa. Não, ok, mas você tinha o cara, o profissional de ciências. Tipo, você tinha alguma coisa, pelo menos, ali, né? Tudo mais. Então, assim, PHP da vida. Exato. Drupal. Nossa senhora. Jula. Cara. Nossa senhora. Jula foi o começo do WordPress. Magento 1.3. Há 20 anos atrás, a gente ainda olhava Flash. É verdade, cara. Tipo, animação, né? Nossa senhora. Dreamweaver. A site feito em Flash. Como é que você coleta dado de um site feito em Flash? O cara clica, você não vê nada, mas as animações eram bonitas. Era bonito. ActionScript, pô. Trabalhava com direção de arte na época, cara. Aquilo ali era um mundo. Quando o cara olhava toda aquela animação, o cara clicava no botão. O botão, ele, sei lá, virava uma gota, passava, abria. Nossa, aquilo ali era um som. né? Levava 15 anos pra carregar, mas... E assim, como a tecnologia é um pouco melhor, mas, anúncio você faz hoje em HTML5 também. Então, dá pra ter animação do mesmo jeito. Graças a Deus evoluiu, né? Exato. Mas até perdi a pergunta. O Jula pode. Vai virar uma bomba relógio aí nas empresas. Então, assim, pra mim vira, cara. Primeiro que assim, tipo, imagina que... Nossa, eu posso ser crucificado agora, mas assim, pelo menos quando se parte no princípio de código, o no-code já traz uma porrada de código que é pouco otimizado, né? Porque aquilo por trás já não é muito otimizado, né? Pro no-code ele tipo, acontecer. Tanto é que eu lembro que no princípio do no-code, eu trabalhava às vezes com tipo programador que ele pegava e falava assim, cara, uma página cheia de no-code, entendeu? Dava não sei quantas 1000 linhas e o cara conseguia resumir aquilo, o programador mesmo, em 300 linhas, sabe? Para fazer exatamente a mesma coisa. Então, só aí, você já tem uma perda de tempo de carregamento enorme. O próprio drag drop do seu WordPress, do senhor WordPress, é um caso clássico disso, entendeu? Sim, exato, cara. E eu lembro que, assim, eu comecei a trabalhar com coisa com no-code, assim,
Na época, não sei se eu vou estar certo se ele fazer isso, porque eu posso já estar confundindo as coisas, mas Dreamweaver começou com um no-codezinho bem assim, que você arrastava as coisas. Pra você pegar os elementos, pra imagem. Pegava os elementos, aí gerava código ali, você viu o código gerando, mas assim... Mas agora tu fudeu, tu foi pior do que o Joomla. Tu lembrou do Dreamweaver, mano. Dreamweaver 6, sim. A galera que fazia HTML, a galera que fazia e-mail marketing nas empresas, fazia com o Dreamweaver. Mas assim, então assim, pra mim sim. Por quê? Porque primeiro que o profissional ali de marketing, ele não tem essa formação de arquitetura, entendeu? Então mesmo que seja tipo um no-code, ele não sabe às vezes, entendeu? O que vem primeiro, o que é mais otimizado vir primeiro para depois vir o outro, entendeu? Então como isso tudo se tipo encaixa, né? Então, eu acho que você vai empilhando, sabe, uma casinha em outra e ela não tá muito bem formada. Quando você tem ali um emaranhado de coisas sendo feitas por no-code, eu já, tipo, imagino que o tempo para carregar isso ou para coletar dados seja uma confusão. Mas aí você enorme, trouxe cara. o ponto principal. O cara de marketing talvez não tenha que ter esse conhecimento da arquitetura, né? Mas ele tem que ter o entendimento de que a performance de carregamento ou da jornada do usuário impacta na conversão. Não, isso ele tem. Sacou? Perfeitamente. Isso ele tem. Principalmente quando você vai conversar com o pessoal que tá fazendo UX, front-end. É isso. Assim, eles têm esse né, tipo, conhecimento. Mas assim, o que me assusta, né, tipo, um pouco, é a gente buscar esse profissional que ele seja tão autossuficiente. Porque assim, cara, é insano. Você não vai conseguir... Ou você é bom nisso, ou você é bom naquilo. Entendeu? Uhum. Assim, pensa que marketing, você tem que lidar com pessoas e você é formado para lidar com pessoas, para pensar em comportamento. Código é tudo, menos isso. Você não está lidando com pessoas... Assim, você precisa de raciocínio lógico. E se tem uma coisa que marketing não trabalha, é com raciocínio lógico, porque pessoas... É as coisas mais ilógicas que existem, entendeu? Então, assim... Então, assim, pra mim, eu sempre fico um pouco assustado quando a gente vai adicionando essas tarefas, entendeu? Eu acho Empilhando essas tecnologias. E eu acho que o principal problema desse empilhamento se conecta muito à próxima pergunta que eu vou fazer, que é você dá autorização para aquela pessoa fazer isso, então a pessoa pega lá o N8N, o Make, o Zapier da vida, ela começa a construir isso e isso fica com ela. Porque toda empresa que eu conheço que ainda não tem uma cultura de dados e não tem uma cultura de dados e está num processo de digitalização, tem aquela pessoa que é o MacGyver. Pra quem não conhece, geração mais nova, MacGyver era uma série que tinha, que o maluco fazia uma bomba com um chiclete Clipse. E o cara fazia a bomba. Você sempre tem aquele cara que ele vai dar o jeito da porra toda. Toda empresa que se preza tem uma porra dessa. Se você não sabe na tua empresa quem existe, basta você se perguntar. Se em alguma conversa alguém falar assim, pô, isso é da época do não sei quem, esse não sei quem era o MacGyver. Ponto. Exatamente. Então toda empresa tem um MacGyver desse. E normalmente quando esse MacGyver sai da operação, a galera começa a olhar e falar assim, putz, como é que a gente dá continuidade nisso aqui? Como é que a gente dá manutenção naquilo? Onde é que a gente vai fazer suporte? Porque falta documentação. Hoje, na tua percepção, pelo que você conversa, conhece de mercado, o quanto da inteligência de empresas estão na cabeça das pessoas que fizeram essas integrações, que não estão documentadas e que ninguém sabe que existe, que tem documentação para poder dar suporte ou não. Um exemplo, só trazendo aqui da brincadeira que eu falei do HTML personalizado desses clientes, é que a gente já pegou casos na consultoria da gente, quando a gente vai fazer uma auditoria de dados em clientes nossos, a gente já pegou casos de ter mais de 1.800 tags implementadas, Até mais, e que a gente foi conversar 3.500, já foi? A maior foi 3.500 e na primeira leva a gente excluiu para deixar 1.800. Então a primeira a gente... É surreal. E uma das respostas que o CTO deu pra gente foi, não remove, porque eu não sei... Quando a gente chegou nas 1.800, ele falou, daqui para cá não pode remover mais nada. Porque eu não sei se o site o usuário vai conseguir navegar. Eu não sei se isso vai impactar alguma coisa no site. Por quê? Alguém vendeu algo que não era possível e falou, eu consigo, fez um GTM e deu merda. E não tem... Além disso ser errado, não tem uma documentação sequer que diz o que aquilo faz o quê. Minha pergunta hoje é o quanto isso é normal nas empresas hoje. Essa pessoa MacGyver, que é um faz-tudo gambiarreiro, que tem um monte de integração que ele documenta, que ao mesmo tempo essa pessoa ela não documentou, porque
muitas vezes essas pessoas elas entendem que quanto mais a empresa necessitar dela, mais ela tem função ali, menos ela vai ser, talvez, estar num limbo de poder ser demitida. Então ela fala, não vou documentar, vai ficar tudo comigo, na minha máquina, do meu jeito, porque vão sempre depender de mim. E eu acredito que isso é raro, mas acontece sempre. Cara, assim, isso sim acontece sempre, tá? Mas assim, eu vou colocar aqui um papel que, assim, existe sim essa pessoa que tem esse né, tipo, raciocínio de deixa eu fazer isso, deixa eu não documentar, porque dessa Vão forma, depender né, de a tipo, mim, né? empresa, elas vão depender lá de mim. Mas eu te digo que, assim, pela minha tipo, experiência, por onde eu passei, eu encontrei pessoas assim, mas eles não eram a maioria, tá? A maioria era que você tem times e esse MacGyver, ele era uma pessoa boa e proativa. Boa. Entendeu? Enquanto os outros, entendeu? Eles eram meio passivão. Então, Faz o cara sempre O pegava ímpeto o de- desafio. faz O ímpeto sentido. do cara querer resolver o problema Exatamente. às vezes gera um efeito colateral, né? Faz sentido. Totalmente. E aí, o que que acontece? A gente entra igual gambiarra. Você tá lá, entendeu? Enquanto o cara tá resolvendo, meu... Tá funcionando, tamo Tamo, feliz. né, funcionando, tamo felizaço, entendeu? Na hora que o cara saiu, caiu a casa. Porque primeiro você vai pegar lá, não tem documentação nenhuma, até o cara se situar. Eu vou pegar um tipo exemplo que aí não tá, né, tipo, relacionado com a parte de dados, mas assim, relacionado com programação, né? Eu passei por uma tipo, agência que tinha um programador lá e ele era um MacGyver. E esse cara, ele era um MacGyver não porque ele queria ficar lá, porque ele queria ser isso. Ele era porque, assim, o cara era... Meu, dá aqui o problema que eu resolvo, cara, entendeu? A gente tá precisando, eu vou lá, A gente tu costuma resolve. dizer na Métricas Boss que isso é ter civirologia. Como? Civirologia. Civirologia, exato. E o cara, ele era muito bom, muito proativo, entendeu? Resolvia, só que ele resolvia do jeito dele, tá? Se era certo, se era o melhor, o resultado que tava saindo era o que, tipo, importava. E aí, olha só a situação. O cara tava desenvolvendo na época uma plataforma de e-commerce, né? Em PHP, né? E ele tava usando, se eu não me engano, acho que era Magento que ele tava usando como base, né? Mano, que vontade de chorar. E ele tava usando lá como base, né? Como, né? Tipo, CMS, isso assim, né? Há muito tempo atrás. E aí, assim, o cara recebeu uma proposta melhor, Falou, saiu. vou sair. Cara, ferrou. Trouxe um outro profissional, né? O cara não... Nada documentado, o Nada cara... documentado, nada, tudo mais e tal. Pra você ter uma ideia, o cara pediu demissão, tá? Aí veio um outro que nem PHP mexia. O cara, ele mexia, acho que em Ruby, na época. Caralho. E aí, o que Saudade de aconteceu? Ruby. Gosto muito de Ruby. Não, Ruby on Rails tava assim, Ruby on cara, na Rails, essa época. era Cara, nossa, é engraçado, né? Porque eu não sou 100% da área, então quando falou Ruby, na hora pra mim já veio on Rails. Porque todo mundo fala desse jeito. Não, o pior de tudo é que você vê como é que marketing é. Quando a gente conversava e falava sobre Ruby on Rails, o pessoal achava que literalmente o código se chamava aquilo, entendeu? E não era Ruby e o Rails era um framework, entendeu? O cara só, não, você programa em quê? Não, programa em Ruby on Rails. Era tipo nisso. Mas assim, aí entrou o cara, e aí o cara teve que fazer o quê? Como ele não sabia nada, ele jogou tudo que o cara fez. Entendeu? Fora. E começou a desenvolver o tipo e-commerce em Ruby de novo. Do zero. Até esse cara sair, entendeu? E aí veio outro. Então, assim, cara, terrível. Então, isso se aplica, tipo, a tudo. Então, assim, é difícil? Mas, assim, eu vejo que muitos times têm aquela pessoa muito proativa, né? Então, assim, tipo, imagina, eu vivo isso, existem pessoas que são extremamente proativas, mas se você tá gerenciando o time, você tem que começar a dosar. Você não pode deixar aquela pessoa pegar tudo também, entendeu? E aí você tem que começar a forçar a galera do teu time, as outras pessoas, a pegarem mais responsabilidade, entendeu? Fazerem outras coisas para você ter um coletivo ali que entenda tudo que tá, tipo, acontecendo. É fácil para você, como líder, deixar na mão de quem resolve, só que você tá criando uma dependência enorme. E isso é super comum, cara, porque, imagina, tipo, a pessoa tá resolvendo, sabe? Então, assim, deixa e vai. Até, assim, a gente pensa no problema na hora que o problema acontecer. É muito Exato, comum isso, cara. Acho que vou levantar a bola pra você cortar, pra você falar
do sistema lá do Compra Fácil? Pô, eu tava pensando nele agora. Tava pensando, inclusive, que o Compra Fácil foi uma das primeiras empresas a ter uma área de Martech, não com esse nome, né? Mas foi, era uma área de gambiarra. Era uma área de gambiarra. Martech é um nome bonito. Porque se te ligasse o computador do Face, não, teve um dia, a gente tava, teve um dia que a gente tava, entrou um CEO novo no Compra Fácil na época e ele era pró-sustentabilidade e tudo mais. E tem que ser, desliga as máquinas e tudo mais. Só que lá não podia desligar uma máquina, que era a máquina do amigo nosso, Face, que rodava um sistema inteiro de gerenciamento de e-mail, de você construir e-mail marketing a partir das conexões com as bases de dados que a gente tinha. E aí o cara, bom, tem que desligar a máquina. Tem certeza, gente? A gente não pode desligar essa máquina aqui, essa daqui tem que ficar ligado. Outro dia de manhã, meu irmão, eu indo pro trabalho, um desespero danado. E aí o problema qual era? Apertar o botão da máquina e até 10 horas da manhã, sei lá, ninguém conseguia mandar e-mail, pô. Nossa Sacou? Então, tipo... E-mail, banner do site tava fora, porque vários sistemas foram feitos na máquina do cara, só que ao invés da empresa, Os caras não... agora que o cara fez, testou e funcionou, e a empresa fala, beleza, vamos agora desenvolver, transformar isso em vou escala. disponibilizar pra você aqui uma cloud pra você poder conseguir colocar isso, sacou? Mas isso, eu acho é a que... celeridade, né? A vontade de querer fazer, e aí... Coitado do Face, é maravilhoso, pô. Tem gente pra caralho... Em nenhum momento é dele. Foi dele, exato. Ele falou, inclusive, que não deveria ser daquele jeito. Exatamente. Mas não deram um inclusive, falou que não era pra ter desligado a máquina dele. Não, e não deram investimento em nada. Eu acho que esse aqui é um case super absurdo que estampa o tema do podcast quando a gente falou nisso. O morte gambiarra, porque isso não escala. Tá explícito aqui, porra. Se o computador do cara queimasse, acabou, meu irmão. Até trocar o computador do cara. Em algum momento vai dar merda. Vai dar merda. Você vai, lógico, se for algo... E aí aquele lance, né? É uma merdinha ou uma merdona? Aí que tu vai pontuar, né? Eu vou levantar uma outra bola aqui, que é em cima, talvez não da gambiarra, mas sobre uma questão que infelizmente, na minha visão, toda vez que isso envolve alguém de TI ou alguém de TI com muita proatividade, mas que esquece de olhar seu tempo. Quer dizer com isso, eu faço. No final ele falou, eu faço para 27 coisas, não tem tempo para fazer. Sim, não. Mas existe muito, normalmente no mercado, eu não diria que é falácia não, mas uma teoria de você construir sistemas internos que economizam dinheiro de licença de software robusto. Então, eu não preciso de um CRM. Eu desenvolvo um CRM. Cara, e eu vejo empresas com muito dinheiro que tomam uma decisão de construir algo, ao invés de ir atrás de algum software já pronto, dizendo que é mais barato. E eu tenho duas perguntas para fazer. Pergunta número 1 é... Cara, será que bota, de fato, na ponta do lápis o custo hora-vida dessa manutenção eterna que esse sistema vai ter? Esse é o primeiro ponto. E 2, o quanto isso é escalável? Não, porque, tipo, eu vou ter que ter pessoas... A conta máxima é, quantas pessoas devem ter na Salesforce dando suporte lá dentro? Pô, não vai ser um time de 5 dev que vai fazer um CRM, né? Não, lógico. Mas assim, essa pessoa existe. E essa pessoa, geralmente, ela acaba sendo o responsável pela empresa, cara. Né? Assim, eu não vou falar nomes de marcas, né, nem nada, mas assim, dessa época que eu trabalhava em, agência, eu vivenciei um caso disso. Né? Um caso de que, imagina, nessa agência onde eu trabalhava, né, a principal, né, a área, ela pegava muito e-commerce, né? Pra estar fazendo. E na época a gente falava assim, cara, se você quer subir um e-commerce bom e rápido, pega umas plataformas que já, existem, né? Lá na época, tudo mais e tal, e coisa. Só que aí o que acontece? O cara tinha uma empresa na área de odonto, né? E ele queria uma coisa extremamente personalizada para ele. Extremamente personalizado. E aí, quando você vai para esses CMS, você não personaliza tanto, assim, você tem limites. Perfeito. E aí, por não conseguir essa personalização, ele veio na ideia de que eu consigo fazer um e-commerce. Tudo posto naquilo que melhor, entendeu? Para mim, cara, assim... E, assim, existe desesperador. Não existe Não conta. existe conta. É feeling, baseado eu sei que eu consigo fazer. E assim, se você fez a conta pensando na manutenção que você vai dar e fechou, aí beleza, pô. Aí beleza, mas na maioria das vezes não fecha. Porque essa manutenção ela não fecha, porque imagina que, sei lá, imagina que a gente tenha um time aqui e tem alguém que falou, não, eu vou fazer. Eu tenho um custo de manutenção que eu devo pensar na manutenção preditiva. Sim. Que é como eu substituo aquela pessoa que está hoje na empresa quando ela sair, ou quando ela se adoentar, ou quando ela estiver de férias. Quando ela estiver de férias, a gente não pode dar suporte ao produto, que só tem aquela pessoa que mexe naquilo. Não,
E aí nasce diversos MacGyvers. Isso aí. Entendeu? Nasce diversos MacGyvers com isso, entendeu? Porque vai ter sempre aquele cara que, não, pode dar aí que eu mato a bola no Aí ele faz a peito e gambiarra eu em cima vou... da gambiarra do outro, né? Exatamente. E tu pega um time de tecnologia, às vezes, que tá querendo ser desafiado, e eles vão querer fazer a porra do CRM, mas eles não sabem a merda que eles entraram. Sim. Cara, eu começo da seguinte forma, né? Que era mais ou menos o que tinha que ser feito com esse, né? Com essa pessoa, tipo, lá na época. Cara, qual é o seu negócio? Tá? É tipo, Seu vender negócio coisa não- pra dentista? perfeito, Então, é perfeito. com isso que você ganha dinheiro, velho. Não é que tecnologia, Deixa, né? exato. Deixa quem faz plataforma, deixa quem coisa, ganhar dinheiro com isso. Você não vai ganhar dinheiro Sabe com quem isso. ensinou você isso aí, né? Nunca vai ter. Michael Kyle já falou isso. Coloca o amendoim no buraco do amendoim. Mas é verdade. O que me assusta mais é ver hoje esses movimentos ainda. Não só. Vem de pessoas, entendeu? Que não poderiam. Exato. Que você olha e você fala assim, mas cara, como que uma Você pessoa está entendeu? Que está aceitando isso. nesse nível, entendeu? Tá pensando nisso. É isso. Sabe? Assim, é bizarro. A gente Mas tá tem. falando da mesma pessoa. Cara, acho que uma outra pergunta legal em cima disso é quando a gente fala de budget. Eu queria falar de budget em cima de duas coisas. Número um, Martech é uma área muito nova. Então, como que as empresas elas conseguem pensar num budget, que budget é esse para existir uma área que ajude ela nisso? E dois, em cima dessa parte de investimento ainda, quando a gente consegue justificar o investimento de refazer integrações? Porque acho que esse é um ponto bem legal quando a gente fala de gambiarra. A gambiarra tá funcionando. Como é que você justifica que aquilo tá errado? Que deveria ser agora que a gambiarra tá funcionando? Eu deveria deixar de fazer gambiarra e transformar isso em funcionalidade. Quando a narrativa para convencer, tipo, a galera que vai te dar justificativo de investimento mas que o que tem tá funcionando. Por que eu vou refazer? Então, minhas duas perguntas aqui numa só é: número um, como é que a gente convence isso de que, cara, a gambiarra foi feita por conta da nossa agilidade em growth, em experimentação, e agora que foi, a gente precisa transformar isso em documentação, transformar isso em funcionalidade. E dois, como é que a gente separa um budget para isso? Existe hoje uma forma de pensar desse jeito? Porque eu vejo que Martech sofre a mesma coisa que sofre experimentação, que é a mesma coisa que sofre dados, que na realidade não existe investimento para nenhuma dessas áreas, mas existem investimentos estratosféricos para publicidade, para mídia de performance, e tudo isso que a gente falou aqui agora ajuda a gastar menos e lucrar mais, né? Sim, eu acho assim, né? Eu faço uma conta, né? Porque assim, olha só que curioso, né? A gente tem sempre isso, né? Tipo, a gente nunca sabe quem nasceu primeiro, né? Né? Se foi o ovo ou se foi, né, tipo, a galinha. Porque a gente vê Martech sofrendo disso, a gente vê marketing falando exatamente isso. O time de vendas é que tem investimento, a gente nunca tem investimento. Aí o time de vendas é que Fala, não, reclama, marketing é que não, tem, pode então, crer. assim, mas assim, uma das coisas que eu sempre faço, e aí assim, pra mim, todas as áreas, cara, absolutamente todas as áreas, tá? Elas tinham que entender o como que, parece besta falar isso, mas assim, o que que aquela empresa faz dinheiro? Como que aquela empresa faz dinheiro? Entendeu? Então, assim, ter a visão de negócio que a tipo, empresa tem. Então, por exemplo, assim, cara, você só vai conseguir justificar... Vamos colocar assim, você vai pedir dinheiro para quem? Né? A princípio, você tem que pedir dinheiro para a área financeira. Tá? A área financeira, ela vê o quê? Ela vê gasto, ela vê faturamento, ela vê o quanto que vai lá na última linha da DRE vai dar de lucro, tudo mais e tal. Então, na hora que você for pedir budget, você tem que atrelar isso, que é isso que eles entendem. Então, cara... Eu preciso disso para chegar naquilo. Exato. Então, assim, essa gambiarra aqui, você tem que chegar e falar assim, cara, se essa gambiarra cair, tá? Você vai perder tanto de dinheiro. Você não vai conseguir dar suporte para marketing não vai conseguir fazer isso para vendas, e isso no final vai refletir num déficit de tanto, entendeu? E qualquer matriz Rice Score aí que você vai já entender te qual é o ajuda impacto dela, já te ajuda Exato. a entender, né? E aí eu acho que o problema, ele vem justamente porque, como a maioria das áreas, elas não tem muita conexão com a parte financeira, com a parte de né, tipo, negócio, imagina, tipo... Uma vez eu vi um colega meu, né, que trabalha em uma outra tipo, empresa, reclamando de tipo, alguma coisa sobre o time de vendas, assim. E aí eu peguei e falei assim, cara, você já parou pra pensar que se esse cara ele não tipo, existisse, entendeu?
não ia entrar receita, se não entra receita, você não ia receber o seu salário. Então, assim, essa coisa o pessoal não faz. Eles acham que, assim, tipo, a minha área, ela é onipresente, onipotente e ela existe sozinha. Então, assim, a partir do momento que você tem conhecimento disso, você tem que começar a juntar esses elos. E você tem que entender também qual o seu papel dentro do negócio e o quanto que você impacta o negócio. Então você começa a se valorizar. E aí a gente vem naquele negócio. Como é que o cara de Martech ele começa tipo, a se valorizar? A partir do momento que ele entende o quanto o trabalho dele impacta na última linha da DRE lá, que é justamente o quanto que aquela empresa ela lucra. Né? Porque se ele não consertar tipo, a gambiarra, a tipo, empresa vai perder venda. Se ela perder venda, ela vai perder faturamento. Se ela perde faturamento, ela vai perder lucro. E é uma cascada. E você tem que mostrar isso. Na hora que você mostra isso, é justamente a hora que você consegue dar peso para sua área. A sua área passa a ser relevante dentro da organização como um todo. E não só isso, né? Você começa a falar assim, então, eu preciso de orçamento. E aí o meu orçamento ele vai ser minimamente proporcional ao tanto que eu te trago de resultado. Tá? E eu te trago resultado como? Eu te trago resultado fazendo com que marketing funcione, consequentemente marketing funcionando, vendas vende, consequentemente vendas vendendo traz faturamento. Então assim, perfeito. É uma cascata e ele tem que entender esse caminho. Então, uma das coisas que eu faço com a minha área é sempre vincular a faturamento. Então assim, cara, eu quero orçamento? Eu quero. Para eu ter então, esse orçamento, eu vou te fazer. Exatamente. E tem que ser assim, cara. Porque no final... Né? Para os investidores, eles querem tirar o dinheiro deles. Então, você tem que conversar ali. Assim, essa é a minha visão. Sim, né? Acho que faz sentido. Acho que o que falta no time de Martech, no time de dados, no time de experimentação, é mostrar. A experimentação ainda é mais difícil, tá? Porque eu preciso de dinheiro para testar e perder 87% e das ainda vezes. Assim é bom. E ainda assim é bom. Mas quando a gente fala de dados e a gente fala de Martech... Acredito que, cara, é exatamente... Eu falei recentemente quando a gente fez uma palestra de storytelling com dados lá pra galera do Seymour Talks, da TD. A gente falou gente isso, cara. Se eu chego pra você pra te pedir um investimento e falo, cara, me dá tantos mil aí pra gente poder deixar o nosso time com mais tempo no dia a dia, sem fazer tarefas repetidas... Aí tu fala, tá, o que eu ganhei com isso? Se não ficar claro pro outro o que ele ganha com aquela atuação, ele não vai executar. Agora, se eu chego pra você e falo, pô, preciso de um investimento XPTO, porque dessa forma eu vou conseguir gerar uma integração XYZ que vai me ajudar a fazer o time ganhar tanto tempo, e esse tempo a gente vai conseguir reinvestir numa análise que resolve isso, é muito mais difícil tu dizer não. Porque tu fala, tem uma justificativa em algo que vai mexer ponteiros de negócio, que vai me ajudar em algum ponto. Agora, se aquilo não está relacionado, já era. E eu entendo sim que essa é uma dificuldade que as pessoas têm na hora de pedir um budget, porque elas não ligam a um ponteiro de negócio. Exato. Assim, por exemplo, vamos falar de ferramenta de produtividade, né? Vai melhorar a minha produção. Legal. E a sua produção vai me trazer o quê? O quê? Exatamente. Sabe? Isso. Entendeu? Porque se a sua produção ela não vai me trazer nada, então se eu não ganhar nada com isso, por que eu vou fazer? Exato. Então, assim, eu acho que é justamente isso. É você conseguir alinhar a sua área a um negócio em si. E aí, você conseguindo fazer isso, alguma meta, algum problema. O ponteiro, ele fecha. Assim, cara, pra mim... Um turnover que eu tive muito grande, porque imagina, eu sempre trabalhei em agência, né? Uhum. E quando você trabalha em, tipo, agência, você tá muito longe disso, entendeu? Assim, você tá muito longe do negócio, porque você trabalha pra tipo, empresa, né? Exato. Então, assim, lá, assim, eu não tinha essa, tipo, aproximação, né? Quando eu fui pra uma multinacional, né? Quando eu fui, né, tipo, pra Salesforce... eu fui justamente com esse objetivo, né? Que era o quê? Eu estava montando a área de digital, que mais tarde iria se tornar tipo, a área de growth, né? Para a América Latina. E quando eu entrei lá para montar o time, eu precisei de 6 meses para eu entender que o jogo eu tenho que me conectar, entendeu? A essas métricas, porque senão meu time ele vai ser simplesmente puramente operacional. Vai ser o time que faz banner, vai ser o time Perfeito. Que faz sitezinho, Perfeito. Vai ser o time que faz isso. Então, na hora que eu chego e eu viro e falo assim, é vendas que eu tenho que estar colado, porque eu tenho que fazer esses caras crescerem, porque é esses caras que vão trazer receita, é esses caras que vão trazer, tipo, o faturamento, e é desse jeito que eu vou ser vital dentro dessa organização,
foi nesse momento que eu vi, então tá. E aí a área sai de digital para growth. E aí você tá atrelado 100% a crescimento, porque você vincula isso. Então, eu acho que essas são as viradas que às vezes você tem que ter quando você vai para empresas maiores, que é como é que eu me conecto e como é que o meu trabalho ele realmente impacta, né? Perfeito. Cara, a gente tá indo pros finalmente do podcast e a gente vai pro momento agora que é o bate-bola rapidinho. Vixe Maria. Eu vou te fazer as perguntas. Você não pode pensar. Você Vixe tem que Maria, eu tenho responder. déficit de atenção, cara. Você vai poder contextualizar depois. Mas o pensamento tem que ser assim, ó. Pensamentos pá. intrusivos. Tu não pode fazer aquela tática de, putz, vou pegar um copo d'água aqui, vou dar uma respirada, falar, excelente pergunta, Gustavo. Tu vai ter que pá, e depois tu contextualiza à vontade, no tempo que você quiser, fechou? Fechou. Vamos lá, a primeira pergunta aqui é, você acredita que essa mentalidade de improviso, ela contamina a estratégia, a cultura e até a forma como as equipes contratam? Sim. Qual a tua visão sobre isso? Agora sim. Sim, porque na verdade, assim, é aquele negócio, né? Pra mim, tipo, a gambiarra ela é o propósito, não é o de longo prazo. Isso. Se você contrata alguém já com este intuito, né? Você já tá criando uma área que é propensa a isso e vai sempre ser isso, entendeu? Então, assim, uma coisa é a exceção, né? Outra coisa é aquilo que tá ali presente todo tipo, o dia. Então, se você monta um time assim, depois você não pode ficar nervoso que você vai estar dentro de um prédio que todo mundo olha e fala assim, rapaz, isso é uma obra de arte. Não sei como você tá de pé. E uma outra agora, a segunda aqui. Você acredita que quando essas vagas de marketing possuem N8N, Make, ali, você acha que as empresas estão contratando um profissional gambiarreiro? Sim. Assim, não, né? Porque, assim, a pessoa que coloca isso, entendeu? Talvez ela esteja pensando nisso, Boa. entendeu? Ela esteja pensando nisso, quando ela não deveria pensar, porque aquilo ali não significa isso, Perfeito. né? Perfeito. Mas, assim, sim, o contratante que colocou aquilo ali tá pensando nisso. Mas ele não sabe ainda o que ele tá fazendo. Exato, né? Tá. Não, também o cara, às vezes, É. ele só pegou e copiou de outra outra coisa vaga, e né? colocou lá, exato. Na tua visão, gambiarra existe porque o time é pequeno, porque o time pensa pequeno ou porque as áreas são totalmente desentregadas? Cara, eu acho que a gambiarra existe porque todas as áreas elas são totalmente Desintegradas, desconectadas. Exato. Pra gente finalizar, se você pudesse fazer, se você pudesse refazer as gambiarras de uma empresa do zero, chegou lá, meu irmão, ninho de bagafo-gafo, tu pode refazer essa porra do zero. Qual seria a primeira coisa que você não deixaria a galera fazer? Primeira coisa, Assim, não vai fazer isso. não olha pro código, deleta. Já ainda deleta pra não ter ideia ruim, sabe? Pra não ter ideia. Começa do zero. Não, assim, não, Não, o mínimo que, assim, eu faria é, tipo, a primeira coisa é que o time pense antes, entendeu? De entrar lá e tá na, tipo, ação, entendeu? Que ele arquitete tudo antes. Boa. Pra na hora que tá tudo arquitetado, aí ele colocar a mão na massa e, tipo, fazer. Porque pra mim, a gambiarra, ela flerta neste momento que você não tem tudo planejado, tá? E aí na hora que você vai começar, tipo, o projeto, opa, tem uma coisa que a gente não planejou, que a gente não pensou. O que nós vamos fazer aqui? Gambiarra. Pra gente conseguir ir pro próximo, entendeu? Então, assim, você tem que entrar sabendo tudo que você tem que fazer. Pô, a gente tá falando de morte à gambiarra. Tá? Por que a gente tem que fazer a morte à gambiarra? Eles bem para ter um mundo mais sustentável. E paz de espírito. Não, a gente tem que ter a morte na gambiarra porque a gente tem que pensar que tudo que a gente cria, né? Ou tudo que a gente está fazendo, a gente minimamente pensa no longo prazo. E a gambiarra, ela é Curto averso a qualquer coisa relacionada a longo prazo. Que isso, hein, Luciano? Muito forte, né? Porra, fizemos um bate-papo foda, quase uma hora já aí. Ah, show. E acho que a galera sai daqui pensando e repensando o gambiarras que vai fazer. Tururu.
Danilão, Vai ter obrigado. alguém assistindo e falando, estou em uma gambiarra, exatamente. Não, vai ter, Por favor, façam isso. vai ter gente assistindo e comentando. Prepara. Porra, eu tava fazendo a gambiarra agora, mané. É. E repensando. Danilão, obrigado mesmo, cara, pelo teu tempo, teu espaço, pela conversa aqui, ter topado trocar com a gente. Tinha um recado pra galera aí, cara. Cara, eu acho que o único recado que eu deixo, assim, né, que isso é uma coisa que eu falo com todo mundo, e eu falo isso porque eu gosto de ver as áreas, elas se desenvolvendo. Então, troquem, tipo, experiência com outras áreas, deixa essa coisa de que, não, essa área não tem nada a ver comigo, entendam que independente de que área você tá, vocês estão ali remando sempre para um único objetivo, né? E a cooperação entre as áreas fazem justamente temas como esse morrerem, né? E aí você vai ter algo muito mais sustentável, né, para a empresa que, né, tipo, você trabalha. E também, né, muito legal, né, você apresentar um projeto que você fez, né? O cara vai poder entrar no código e ver, nossa, que coisa linda, né? Maravilhoso, né? Então, cara, se conversem, né, outras áreas com outras áreas e se permitam aprender coisas novas, que eu acho super importante. Cara, obrigado, viu, pelo teu tempo, pela contribuição aqui no podcast. Espero que você tenha curtido. Gostei pra caramba, tipo, agradeço pela presença. Espero poder estar em outro também, cara, sempre. E é isso aí, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Você que assistiu até agora, não esqueça. Toda semana tem episódio novo no Spotify, YouTube, Apple, Deezer, por aí. Se tá ouvindo aqui no YouTube, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar um like, para poder essas informações, esses conteúdos chegarem para você e para mais gente. Se tá ouvindo no Spotify, deixa 5 estrelas, também ativa o sininho para você ser notificado. Toda quinta-feira, às 6 e pouca da manhã, já tem episódio novo para você ouvir. Espero que você tenha curtido, deixa um comentário aqui. Um abraço e até o próximo episódio. Valeu! Valeu! Foi. Pô, aí sim, hein? Boa, ficou bom. Ficou bom? Foi?